Ora, bom dia, meu nome é Ruben Martins, sou cirurgião aqui no Hospital de Faro, da unidade coloretal. Inicialmente, quando me pediram para falar deste tema, a ideia seria apresentar o efeito do rastreio na cirurgia coloretal e depois abordarmos também o tratamento cirúrgico das lesões localmente avançadas. Ora, a grande ideia do rastreio é transformar as pessoas que estão assintomáticas e tentar descobrir se essas pessoas assintomáticas realmente não têm doença, se têm uma doença na fase inicial, que é o grande objetivo do rastreio, descobrir estes doentes, de forma a possibilitar uma terapêutica endoscópica ou de uma terapêutica cirúrgica para esta doença em fase inicial e tentar identificar num cada vez menor doentes numa fase avançada. Uma vez que numa fase avançada, a terapêutica possível será uma terapêutica cirúrgica com ou sem terapêutica neoadjuvante e os cuidados paliativos. Em relação aos doentes que têm a doença em fase avançada, esta doença pode estar no estádio 4, uma doença disseminada. Aqui vem o exemplo de um doente com uma neoplasia coloretal com uma metastização hepática difusa, sem condições para terapêutica cirúrgica, foi orientado para terapêutica de quimioterapia. E os doentes em fase avançada podem ter a doença localmente avançada, num estádio 2 ou num estádio 3. Aqui temos alguns exemplos de doentes operados no nosso serviço. Esta senhora de 51 anos tinha, isto é a ressonância do doente antes do tratamento, para terem uma ideia, a roxo o ânus, a azul o reto e a cor de rosa o sistema, o útero e a vagina. Esta senhora tinha um tumor que invadia o canal anal e tinha uma fístula para a vagina. Depois da terapêutica de quimio-radioterapia neoadjuvante, tivemos que realizar uma isenteração pélvica posterior, obviamente uma cirurgia bastante agressiva, que induz mais possibilidade de complicações a esta doente. Outro exemplo de doença localmente avançada é este senhor, tinha uma neoplasia do reto baixo com invasão do canal anal, senhor de 82 anos, foi submetido a uma reseção perineal laparoscópica, uma cirurgia também agressiva, e teve alta alguns dias depois da cirurgia. Também no cólon apanhamos doentes com doença localmente avançada. Esta é uma senhora que, de 60 anos, tinha uma neoplasia do ângulo hepático com aparente invasão do duodeno. Na cirurgia conseguimos dissecar e poupar o duodeno e fazer uma hemicolectomia direita. Mas isto são tudo doentes numa fase bastante avançada e o grande objetivo da cirurgia e do rastreio será detectar os doentes numa fase inicial. Uma fase inicial que possibilite uma terapêutica endoscópica, doentes com adenomas ou alguns casos de doente no estádio 1. Quando não é possível a terapêutica endoscópica, avançamos para a terapêutica cirúrgica, no caso de adenomas volumosos ou no caso de doentes no estádio 1. Aqui é um vídeo do que nós fazemos no serviço de cirurgia. É um senhor de 82 anos com uma neoplasia do reto médio, estadiado com T1/T2N0M0. Uma vez que era um doente que tinha várias patologias associadas, decidimos fazer uma resseção transanal. Como é que fazemos isto? Colocamos uma plataforma no ânus, insuflamos o reto com CO2, identificamos a lesão, já nos viram a marcar a lesão de forma a ter uma margem de segurança, fazemos uma retotomia em que abrimos a parede do reto até ao mesorreto, dissecamos entre o reto e o mesorreto, de forma a fazer a resseção de toda a parede do reto, englobando o tumor e uma margem de segurança. Depois esta peça vai para estudo, para percebermos se realmente, aqui vemos-nos a ver a peça operatória com uma boa margem de segurança. No final o doente tinha um T1N0M0 e ficou só em vigilância e este procedimento foi curativo. É importante que todos estes doentes sejam discutidos em reunião de sessão terapêutica, onde esteja um cirurgião, de forma a que possamos perceber qual é que é a melhor terapêutica para o doente. Por exemplo, se este doente tivesse sido submetido a, imaginemos, uma polipectomia que pudesse ser fragmentada e que as margens tivesse tumor, ficámos sem saber se a polipectomia tinha sido curativa para o doente ou não. Assim, na cirurgia conseguimos fazer uma resseção englobando todo o tumor e temos a certeza que as margens poderão ou não estar livres. Depois, no final da cirurgia, fazemos então o encerramento de todo este feito que fizemos no reto do senhor. O pós-operatório correu bem e o doente acabou por ter alta passado 3, 4 dias e atualmente está no primeiro do ano pós-operatório e está bem, está em vigilância, sem evidência de recidiva. E o aspecto final é este, como podem ver. Quando não conseguimos fazer este tipo de cirurgia transanal,
Temos este caso, que é um senhor de 88 anos, com uma neoplasia do reto alto, foi submetido a uma reseção anterior do reto laparoscópica e ao fim de 6 dias estava já em casa. Porquê é que é importante tentarmos detectar os doentes num estudo cada vez mais precoce? Todos nós temos esta noção. Este estudo da Lancet Oncology em 2019 vem colocar em números isso mesmo. Avaliou os diferentes estadios do tumor, quer do cólon, quer do reto, em vários países, e como temos uma noção, quanto mais precoce é o estadio, melhor é a sobrevida do doente, quer no cólon, quer no reto. Também estudos recentes o que demonstram é que o estadio do tumor é importante para a cirurgia. Este estudo dos nossos colegas franceses em Lille veio demonstrar que realmente doentes operados num estadio mais avançado tinham mais probabilidade de terem complicações. Eles dividiram os doentes num grupo com tumor avançado, num grupo com tumor mais localizado, e o que é que eles tiveram? Tiveram uma taxa de complicações global de 46,7%, sendo bastante superior no grupo com tumor avançado do grupo com tumor localizado. Isto não são só complicações gerais, mesmo as complicações de grau 3 e 4, em que implicam um procedimento para tratar a complicação, bastante maior no grupo com tumor avançado do que no grupo com tumor localizado. Taxa de deiscência, quando nós fazemos ligações do intestino depois de fazermos a reseção do tumor, também se verificou isso mesmo. Os doentes que tinham um tumor avançado tinham cerca de 3 vezes mais probabilidade de ter deiscências do que os doentes que tinham um tumor localizado. Isso obviamente reflete-se na mortalidade, que tiveram uma taxa de mortalidade global de 4,7%, 6,8% para o grupo com tumor avançado e 3,7% no grupo do tumor localizado. Isto pós-operatório imediato. Isto reflete não só as complicações, reflete não só na sobrevida, como também nos próprios custos para o Sistema Nacional de Saúde. Um doente com patologia coloretal na Holanda custa em média 8.000 euros, se houver uma complicação ligeira o custo aumenta 21%, complicações severas o custo aumenta drasticamente. Isto é verdade não só para os custos, como também para a própria sobrevida do doente. Estes colegas espanhóis foram avaliar os doentes que estavam no estádio 3, operados, terapêutica curativa, e observaram que os doentes que não tiveram complicações pós-operatórias tiveram uma boa sobrevida, os que tiveram complicações maiores, a sobrevida veio por aí abaixo, bem como a vida livre de doença. Isto é verdade não só para as complicações maiores, porque qualquer complicação faz baixar a sobrevida. Então a nossa ideia é diminuir ao máximo as complicações dos doentes. E a partir daí vamos abordar os nossos números no Hospital do Algarve. Nos anos 2018 e 2019 operámos um total de 426 doentes com patologia coloretal, 31,5% de laparoscopia, 77 retos e 349 colectomias. Uma vez que somos centro de referência do reto, fomos avaliar os números que temos do reto. Antes de falarmos dos números que nós temos, fomos também ainda abordar os números que a Europa tem em relação a estes dados. Sabemos que os doentes com tumor do reto têm mais probabilidade de ter complicações. Estes colegas italianos apresentaram os seus números, quando tentavam ver se valia a pena colocar um dreno transanal depois de uma cirurgia retal ou não. Eles têm uma taxa de mortalidade de 1,5%, taxa de complicações de 28,4% e uma estadia hospitalar média entre os 9 e os 12 dias. Estes colegas holandeses, que também são referências na Europa de cirurgia do reto, têm uma taxa de complicações entre os 36% e os 42%, uma estadia hospitalar mais baixa que estes colegas italianos, mas depois têm uma taxa de readmissões mais alta que estes colegas e uma taxa de mortalidade entre 0,2% e 1,2%. E para terminar a nossa busca pela Europa, vamos falar destes colegas franceses, a DENOS e uma grande referência na cirurgia do reto, do Rollier. Eles têm uma taxa de complicações pós-operatórias de 47,9%, uma taxa de mortalidade de 1,1%, uma taxa de reoperações de 18,8% e uma taxa de estadia média de 12,2%. Agora vamos apresentar os nossos números, ver se estamos muito abaixo ou acima destes colegas. Nós, os 77 doentes operados por neoplasia do reto, em 5% deles fizemos TAMIs, aqueles vídeos que vocês viram. Em 69% fizemos uma reseção anterior do reto com anastomose coloretal. 23% deles tivemos fazer uma reseção perineal, tirar o reto e o ânus, e em 3% tivemos fazer uma exeneração pélvica posterior, aquele caso que viram, que falei primeiro. Quase metade dos doentes fizemos por laparoscopia, temos uma taxa de estomas terminais e definitivos de 29%, taxa de internamento médio de 11,4 dias, taxa de complicações de 30%, operámos 13% dos doentes e tivemos 1% de mortalidade nestes 67 doentes.
E decidimos pegar nestes números e avaliar se realmente, no nosso caso, um estadio mais precoce ou mais avançado tinha números diferentes em termos de complicações e de pós-operatório. Tivemos 14 doentes operados no estadio 1, 63% doentes operados em um tumor localmente avançado. Obviamente, os doentes com um estadio mais avançado tiveram mais reseções abdominoperineais, tiveram mais taxa de colostomias terminais e definitivas, tiveram mais tempo de internamento, tiveram mais complicações, tiveram mais mortalidade e mais reoperações, e a única mortalidade que tivemos nestes 67 doentes calhou no grupo do estadio 1. E finalmente fomos avaliar se realmente o rastreio consegue identificar os doentes no estadio mais precoce ou não. E fomos avaliar quais os doentes operados na nossa unidade que foram enviados pelo rastreio ou foram enviados por terem clínica. Obtivemos 14 doentes que foram enviados para a nossa unidade depois de um rastreio. Realmente temos uma percentagem de doentes no estadio mais alta do que os doentes enviados pela clínica. No entanto, a maior parte dos doentes enviados pelo rastreio ainda tinham um tumor localmente avançado. E fomos ver depois se o facto de ser enviado pelo rastreio pela clínica tinham números diferentes, se valia a pena realmente fazer rastreio a estes doentes ou não. O que é que obtivemos? Mais uma vez, os doentes enviados pelo rastreio têm menos ressecções abdominoperineais realizadas, têm menos colostomias definitivas, conseguimos operar cerca de metade dos doentes enviados pelo rastreio pela laparoscopia, com menos tempo de internamento, como se pode ver aqui, menos complicações, menos necessidade de analgesia e um regresso mais precoce à vida diária. Tivemos menos complicações, de 33% para 14%, não tivemos que reoperar nenhum doente enviado pelo rastreio e nenhum dos doentes morreu. Depois fomos avaliar se na Europa tem este feedback também ou não. O único estudo que eu encontrei foi dos nossos colegas espanhóis, em que foram avaliar o efeito do rastreio nos números depois de uma cirurgia coloretal. Eles pegaram todos os doentes operados e transformaram em dois grupos, 80 enviados pelo rastreio e 106 enviados pela clínica. Temos aqui estes dois grupos, que os doentes com rastreio correspondem a cerca de 80% de doentes de cólon, têm muito menos taxa de complicações que os doentes do reto. Operaram mais doentes pela laparoscopia no rastreio do que os doentes sintomáticos. Também eles tiveram um maior número de doentes no estadio 1, no caso do rastreio, comparado com os doentes com a clínica. No entanto, a maior parte dos doentes também foi como nós, estavam num estadio mais avançado. Tiveram uma taxa de complicações de 38% contra 63%. Portanto, aqui vale a pena fazer rastreio, apesar de terem números um bocado superiores aos nossos. E a taxa de estadia média foi de 6 para 9 doentes. A conclusão é que podemos tirar disto. Realmente, o rastreio do cancro coloretal permite identificar mais neoplasias em fase inicial, realizar cirurgias menos invasivas, diminuir a taxa de complicações pós-operatórias, diminui a taxa de reoperações, diminui a mortalidade, diminui o tempo de internamento, melhora a sobrevida e diminui os custos. Por isso, a ideia que nós deixamos da parte da cirurgia é que realmente vale a pena fazer rastreio. E quanto mais rastreios fizerem, maior probabilidade nós temos de fazer cirurgias transanais ou laparoscópicas menos invasivas, menos agressivas para o doente, e os doentes ficam bem tratados.